Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 14 de setembro. Na primeira sessão sob a presidência da ministra Rosa Weber, o plenário do Supremo retoma o julgamento das ações que discutem o compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal e a criação do cadastro base do cidadão e do Comitê Central de Governança de Dados. Este é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Ministro do STF determina ao Estado do Ceará que não crie obstáculos para atividades da Petrobras no porto de Mucuripe. E ainda, por unanimidade, o Supremo decide que licença maternidade no âmbito das Forças Armadas deve ser igual para militares gestantes e adotantes. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, marcou sessão extraordinária para os ministros decidirem se mantém o voto do ministro Edson Fachin, que suspendeu decretos e portarias da Presidência da República que haviam ampliado o acesso e o porte de armas de fogo de uso restrito e munições. O julgamento vai ocorrer no plenário virtual entre os dias 16 e 20 deste mês. Na liminar concedida, o ministro destacou o risco de violência política neste período eleitoral. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira o julgamento sobre o compartilhamento de dados pela Administração Pública Federal. O decreto presidencial de 2019 institui o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados. Ele permite o compartilhamento de informações como nome civil ou social, data de nascimento, filiação, naturalidade, nacionalidade, sexo, estado civil, grupo familiar, endereço e vínculos empregatícios. Também inclui características biológicas e comportamentais, como a palma da mão, as digitais dos dedos, a retina ou a íris dos olhos, o formato da face, a voz e a maneira de andar e atributos genéticos, com características hereditárias. Além disso, contém dados como CPF, CNPJ, título de eleitor, PIS, entre outros. O Conselho Federal da OAB e o Partido Socialista Brasileiro questionam o decreto no Supremo Tribunal Federal. Sustentam que esse compartilhamento é uma espécie de vigilância massiva e de controle inconstitucional do Estado, em violação dos princípios da privacidade, da proteção de dados e da autodeterminação informativa. Ainda alegam que a interligação de informações, as lacunas e as falhas estruturais do decreto geram insegurança ao cidadão, que passa a temer potenciais riscos com o uso indevido dos dados e a não confiar nos mecanismos atuais de proteção de dados da administração pública. Nessa quarta-feira, o julgamento foi retomado com a continuação do voto do relator das ações, o ministro Gilmar Mendes, que trouxe uma perspectiva da evolução do conceito de privacidade na jurisprudência do Supremo. Gilmar Mendes ressaltou no voto como o tema é tratado em outros países. No Reino Unido, por exemplo, observa-se que as disposições da Lei Nacional de Proteção de Dados, Data Protection Act, são concretizadas em múltiplos níveis, com guias e documentos orientativos, como o Digital Economy Act, que determina que cada ministro expeça um código de conduta para o compartilhamento de informações no âmbito de suas atribuições, e o Data Ethics Framework, que traz orientações bastante pragmáticas para serem utilizadas no dia a dia dos servidores públicos. Assim, votou pela procedência parcial das ações, para dar interpretação conforme a Constituição. Para Gilmar, o compartilhamento de dados entre os órgãos da administração pressupõe que haja um propósito legítimo, específico e explicitado para o tratamento de dados e que seja limitado ao mínimo necessário para que atenda à finalidade informada, que haja publicidade entre as hipóteses em cada entidade governamental e compartilhe ou tenha acesso a banco de dados pessoais. Quanto ao controle de acesso ao cadastro de base do cidadão, ele será limitado a órgãos que comprovarem real necessidade de acesso e assim estabelecer medida de segurança compatível com a LGPD, com a criação de sistema eletrônico de registro de acesso para efeito de responsabilização em caso de abusos. E, ao final,
o ministro propõe que seja dado um prazo de 60 dias para reestruturar o Comitê de Governança. Eu voto no sentido de conhecer a ação direta e a arguição de descumprimento de preceito fundamental e, julgando parcialmente procedentes os pedidos, confiro interpretação conforme ao decreto 10.046, traduzido nos seguintes termos. O compartilhamento de dados pessoais entre órgãos e entidades da administração pressupõe a eleição de propósitos legítimos, específicos e explícitos para o tratamento de dados, artigo 6º, inciso 1º da Lei 13.709. Compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas, artigo 6º, inciso 2. Limitação do compartilhamento ao mínimo necessário para o atendimento da finalidade informada, artigo 6º, inciso 3º, bem como o cumprimento integral dos requisitos, garantias e procedimentos estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados, no que for compatível com o setor público. Voto ainda no sentido de declarar com efeito pro futuro a inconstitucionalidade do artigo 22 do Decreto 10.046, preservando a atual estrutura do Comitê Central de Governança de Dados pelo prazo de 60 dias, a contar da data da publicação da ata de julgamento, a fim de garantir ao chefe do Poder Executivo prazo hábil para atribuir ao órgão um perfil independente e plural, aberto à participação efetiva de representantes de outras instituições democráticas e conferir aos seus integrantes garantias mínimas contra influências indevidas. Essa sessão terminou há pouco. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que tem mais informações sobre esse julgamento. Oi, Marta, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, o ministro André Mendonça apresentou o voto dele, divergindo em parte do relator quanto à modulação dos efeitos da decisão. Para o relator, ministro Gilmar Mendes, o dispositivo questionado deve valer por mais 60 dias. Já para André Mendonça, esse artigo questionado deve valer até o fim do ano, até o dia 31 de dezembro. O ministro Nunes Marques votou na sequência, acompanhando a divergência aberta pelo ministro André Mendonça. Depois, a sessão foi suspensa e será retomada amanhã com o voto do ministro Alexandre de Moraes. William. Obrigado pelas informações, Marta. Para garantir a celeridade no julgamento de ações eleitorais, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o julgamento conjunto de processos sobre o mesmo tema, como é regra geral, pode ser afastado em alguns casos. A decisão atende pedido feito pela Procuradoria-Geral da República. Ao julgar o caso em sessão virtual, a maioria dos ministros do Supremo seguiram o voto do relator, ministro Dias Toffoli. O entendimento foi que a mini-reforma eleitoral buscou consolidar jurisprudência do STF para garantir a segurança jurídica, evitando decisões contraditórias, além de agilizar o trâmite processual. O ministro Dias Toffoli também explicou que a lei não impede a ação do Ministério Público, diante da relevância do caso em específico, recomendar que o julgamento seja separado dos demais, que envolvem o mesmo tema. Na ação, a Procuradoria-Geral da República questionava artigo da Lei das Eleições, incluído em 2015 com a mini-reforma eleitoral, que estipula que ações com o mesmo tema devem ser julgadas em conjunto. Para a PGR, a norma violaria o processo legal da ampla defesa, produção de provas e duração razoável do processo. A seguir, a STF decide que licença maternidade nas Forças Armadas deve ser igual para militares gestantes e adotantes. Voltamos já. Os povos indígenas confiam no processo eleitoral, confiam nas urnas eletrônicas, que tem tido um processo transparente. É por isso que estão participando ativamente desse processo democrático. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, determinou ao Estado do Ceará que não crie obstáculos para as atividades da Petrobras no porto de Mucuripe, em Fortaleza. Na ação, a Petrobras argumentou que o governo do Ceará, com base numa chamada pública lançada em 2017 e num decreto de 2018, busca transferir todas as atividades relacionadas a combustíveis do Porto Federal de Mucuripe para a área portuária de Pecém,
Segundo a empresa, o decreto prevê um encerramento obrigatório de recebimento, armazenagem e expedição de combustíveis líquidos claros e de GLP na área. A Petrobras havia conseguido decisão favorável da 5ª Vara Federal do Ceará para suspender a chamada pública e as restrições impostas pelo decreto estadual. Mas depois a Justiça Federal reconheceu incompetência para avaliar o caso e encaminhou o processo ao Supremo. No STF, a Petrobras alegou que o governo cearense criou um novo decreto com o mesmo conteúdo do anterior. Afirmou ainda que a Superintendência Estadual do Meio Ambiente também descumpriu a decisão, condicionando a renovação da licença de operação às regras do decreto. O Estado do Ceará sustentou que não havia decisão judicial contra o decreto e pediu a revogação da tutela de urgência, apontando riscos de incêndio e explosão em local muito habitado. O relator do caso, o ministro Nunes Marques, manteve a decisão da Justiça Federal do Ceará, liminar favorável à Petrobras. Para o ministro, a norma regulamentadora tem sido utilizada para impedir a renovação da licença de operação da Petrobras no Porto de Mucuripe, em cristalina tentativa pelo Estado de furtar-se à observância de decisão judicial. O ministro determinou ainda a inclusão da Superintendência Estadual do Meio Ambiente no processo, para evitar desrespeito à liminar. Os ministros do STF declararam constitucionais as normas vigentes que proíbem a divulgação de cigarros no rádio e na televisão. O julgamento foi no plenário virtual. Ao analisar o pedido da Confederação Nacional da Indústria, os ministros verificaram que a Lei de 2000 e uma medida provisória de 2001, que restringem a propaganda de tabaco no rádio e na televisão, estão de acordo com a Constituição Federal na proteção da saúde pública. Aqui no STF, a Confederação Nacional da Indústria pedia a inconstitucionalidade das regras que determinam que a divulgação do produto só pode ser feita por meio de cartazes expostos nos locais de venda e que a propaganda deve ter a função de advertência sobre os malefícios do cigarro, com o uso de imagem ilustrando os prejuízos à saúde. Para a CNI, essas normas violam a liberdade de expressão, de informação, de iniciativa econômica e de concorrência. Ao negar o pedido da CNI, os ministros seguiram o voto da relatora ministra Rosa Weber, de que as normas garantem direitos fundamentais e autonomia do consumidor ao decidir pelo uso do cigarro. Além disso, a propaganda deixa os consumidores mais conscientes sobre os riscos à saúde. Segundo a relatora, o uso do cigarro traz prejuízos desde a inalação de fumaça alheia até o impacto econômico no sistema de saúde. Também no plenário virtual, o STF decidiu por unanimidade que a licença maternidade no âmbito das Forças Armadas deve ser igual, seja para militares gestantes ou adotantes. A ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República dispõe sobre o artigo 3º da Lei 13.109 de 2015. A legislação concede para as militares adotantes prazos inferiores de licença maternidade, que variam de acordo com a idade da criança adotada. 90 dias no caso de crianças de até 1 ano de idade e de 30 dias para crianças com mais de 1 ano. O assunto já tem jurisprudência aqui no Supremo. O entendimento é que os prazos para a licença adotante não podem ser inferiores aos prazos para a licença gestante e não é possível fixar prazos diferentes em função da idade da criança adotada. No voto, a relatora ministra Rosa Weber enfatizou a tutela da dignidade e da autonomia da mulher para eleger seus projetos de vida, sendo o dever reforçado do Estado de assegurar-lhe condições para compatibilizar maternidade e profissão, em especial quando a realização da maternidade ocorre pela via da adoção, possibilitando o resgate da convivência familiar em favor de menor carente. Os ministros acompanharam por unanimidade a relatora no voto, que reforçou também que a Constituição não diferencia a maternidade biológica da adotiva, pelo que é inconstitucional qualquer disposição normativa que discrimine a mãe adotiva. Agora, uma outra decisão envolvendo militares. O Superior Tribunal de Justiça confirmou que um militar com HIV, mesmo assintomático, tem direito à reforma por incapacidade.
Em julgamento de recurso repetitivo, cadastrado como tema 1088, a primeira sessão do STJ estabeleceu que o militar de carreira ou temporário, este último antes da alteração promovida pela Lei 13.954 de 2019, diagnosticado como portador do vírus HIV, tem direito à reforma ex officio por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, independentemente do grau de desenvolvimento da síndrome de imunodeficiência adquirida, porém sem a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que possuía na ativa, se não estiver impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, na forma do artigo 110, parágrafo 1º da Lei 6.880, de 1980. De acordo com a relatora, ministra Suzete Magalhães, dadas as peculiaridades da carreira militar e apesar dos avanços médico-científicos no tratamento da doença, ainda considerada incurável, o STJ, a partir de um julgamento da terceira sessão, tem mantido o entendimento de que o membro das Forças Armadas portador do vírus tem direito à reforma ex officio por incapacidade definitiva para o serviço ativo, ainda que assintomático e independentemente do grau de desenvolvimento da doença. Por maioria, o colegiado acompanhou a relatora, ministra Suzete Magalhães, para quem não é necessária a modulação dos efeitos no repetitivo, uma vez que o direito à saúde, assegurado constitucionalmente, resta resguardado na reafirmação do posicionamento anterior do STJ, ao conceder a reforma ao militar diagnosticado com vírus HIV, ainda que assintomático, por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas. A quarta turma do STJ manteve a redução do valor de aluguel para espaço de coworking afetado pela pandemia da Covid-19. O coworking é um espaço onde pequenas empresas e profissionais autônomos alugam e compartilham o mesmo ambiente de trabalho. Durante a pandemia do novo coronavírus, muitos negócios foram obrigados a fechar as portas e tanto os donos de empresas quanto clientes passaram a trabalhar em casa. A proprietária desse espaço colaborativo no Distrito Federal sofreu as consequências das medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas pelo governo para controle da pandemia. Das 12 salas que oferecia como coworking, Amélia conseguiu manter apenas uma. A empresária pagou multa por rescisão contratual para o locador do imóvel e, para evitar prejuízo ainda maior, tentou negociar a redução do aluguel sem sucesso. A saída, então, foi buscar o judiciário. Quando começou essa pandemia, o que aconteceu? Aí sim que a gente não deu mais conta de manter essas salas, porque o aluguel estava exorbitante e nada, né? As contas chegavam e a gente não tinha como realmente bancar isso tudo. Em primeiro grau, o juiz confirmou a antecipação de tutela e condenou a locadora a reduzir o aluguel em 50% por 3 meses, com previsão de reavaliação do valor no fim do período. A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sob o entendimento de que a redução resguardaria os interesses de ambas as partes, preservando a empresa e mantendo o contrato de aluguel. No STJ, a quarta turma negou o provimento ao recurso especial da locadora e manteve a redução pelo prazo de 3 meses, com base nos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. Segundo o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, embora reconheça que a Covid-19 tem sido vista por parte da doutrina como causa para a configuração do fato imprevisível e extraordinário, o tribunal entende que a revisão dos contratos em razão da pandemia não é automática, havendo a necessidade de se considerar a natureza do ajuste e a conduta das partes. Para o magistrado, a fixação de um período determinado para que as partes possam se adequar às condições adversas que lhes foram impostas constitui medida salutar, capaz de promover a melhor composição para cada caso, especialmente quando a manutenção do contrato é viável, como no caso dos autos. Hoje a empresa pode dizer, me mantive, entre outras, lógico, o financeiro, o planejamento, mas
A questão da redução do aluguel foi também fundamental para que a empresa ela pudesse passar por esse período de pandemia. Justiça do Trabalho lança novo painel do advogado no processo judicial eletrônico. Assunto para o próximo bloco. Até já. A história das urnas eletrônicas se confunde com a própria história da Justiça Eleitoral, tendo em vista que a previsão da criação das urnas já se dava no Código Eleitoral de 1932. E as urnas foram efetivamente desenvolvidas em 1996 num projeto que contou com a participação de importantes segmentos da sociedade brasileira, inclusive de oficiais das Forças Armadas. E o resultado desse projeto foi um equipamento moderno, com mais de 30 camadas de proteção e que é capaz, portanto, de garantir a certeza e o sigilo do voto do eleitor brasileiro. Em decisão unânime, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a condenação de um homem que usava carteira de habilitação falsa para burlar um mandado de prisão. Com a intenção de evitar a execução de um mandado de prisão pendente em seu nome, um homem apresentou para a Polícia Federal uma carteira nacional de habilitação falsa com o nome de outra pessoa no Aeroporto Internacional de Porto Velho, em Rondônia. Pelo crime, ele foi condenado pela Terceira Vara Federal de Rondônia a 1 ano e 3 meses de prisão, em regime inicial semiaberto, e ainda a pagar 37 dias multa com base no valor do salário mínimo. A defesa alega que o documento foi pego pelos próprios policiais dentro da carteira e que ele não chegou a apresentar o documento por iniciativa própria. Com o intuito de reduzir a pena, o homem alegou no processo que achava que não seria ilegal usar um documento falso com o objetivo de evitar ser preso. Além disso, ele também afirma que ficou sem saída diante da situação e que não poderia ter agido de outra forma, pois havia mandado de prisão em aberto. Segundo a relatora, juíza federal convocada Olívia Merlin Silva, os tribunais superiores já consolidaram o entendimento que a conduta de apresentar falsa identidade perante a autoridade policial é crime, ainda que seja alegada a autodefesa. Sobre o pedido de redução da pena, a relatora afirma que o fato do réu ter confessado o crime não é motivo para aumentar nem diminuir a pena, pois o acusado já respondia por um crime anterior. O Tribunal Superior Eleitoral vai fazer amanhã uma simulação do projeto piloto com biometria no teste de integridade das urnas. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, vai acompanhar a simulação às 11h30 da manhã. A novidade foi aprovada em sessão plenária e será implantada nas eleições de outubro. O projeto piloto inclui o uso da biometria de eleitores voluntários. Depois de votar, eleitores serão convidados para participar do teste de integridade em um local próximo da votação. Os interessados vão fornecer apenas a biometria e não vão votar mais de uma vez. O projeto vai envolver de 5% a 10% das 640 urnas eletrônicas destinadas ao teste de integridade em pelo menos 5 capitais e no Distrito Federal. O teste de integridade é uma votação pública, aberta e auditada, realizada desde 2002 pela Justiça Eleitoral. Até hoje, não foi constatada nenhuma divergência nos testes realizados. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançou um novo painel do advogado no PJE, o Processo Judicial Eletrônico. A ferramenta foi aprimorada para melhorar o acesso dos profissionais que atuam em processos na Justiça Trabalhista. Na interface principal do painel do advogado é possível acessar 3 novos campos. O menu atualizado também disponibiliza o peticionamento avulso, inscrições para sustentação oral e busca por pautas de audiências. Foi uma preocupação nossa, da nossa administração, em trazer essa ferramenta para facilitar o trabalho do advogado e da parte que quisesse informações ou quisesse ter acesso de uma forma mais exequível, mais fácil ao seu processo. E o PJE hoje, com essas inovações inauguradas agora, vai realmente trazer um benefício muito grande para a advocacia e para o jurisdicionado brasileiro. Os tribunais regionais do trabalho da 7ª região no Ceará e da 14ª região, que engloba Rondônia e Acre, já começaram a usar a ferramenta.
A previsão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho é que até o fim de setembro, todos os TRTs disponibilizem o acesso à plataforma. A novidade ela vem no sentido de construir uma solução que trouxesse o advogado no mesmo patamar, trouxesse ele para a nova realidade, para uma arquitetura mais dinâmica, mais rápida, com um acesso melhorado, com uma tela mais bonita, com maior segurança, principalmente, nas suas atividades. Então, eu acho que o advogado ele recebe, nesse momento, praticamente uma nova ferramenta. Uma ferramenta que vai trazer para ele maior produtividade, maior acesso, maior tranquilidade no seu dia a dia. A tecnologia usada no painel do advogado torna o processo judicial eletrônico mais rápido, intuitivo e agradável. O aperfeiçoamento do sistema é resultado da colaboração entre o CSJT e representantes da advocacia. Em maio, foi instituído um grupo de trabalho para testar e homologar as novas funcionalidades. A participação dos advogados e advogadas brasileiros na construção destas inovações e deste aperfeiçoamento, capitaneado pelo presidente, ministro Emanuel, que permitiu com que esse diálogo institucional que hoje já existe entre a Ordem e o TST fosse ainda mais avançado para garantir este novo sistema que certamente vai trazer benefícios não apenas para os advogados e advogadas, mas principalmente para o jurisdicionado e para o acesso à justiça. Então, a Ordem sai satisfeita deste encontro e com a confiança de que, com este diálogo, nós continuaremos avançando ainda mais no acesso à justiça através da tecnologia. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma excelente noite para você. Até amanhã.